Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 60, especial, sexta-feira, 3 de janeiro de 2020. Como vocês sabem, eu já publiquei aqui no canal 3 podcasts seguidos, contendo a retrospectiva 2019, e hoje postei a terceira parte dessa retrospectiva no Conexão 59. Só que nessa madrugada de ontem para hoje, ocorreu um evento que considero muito relevante, está em todos os jornais e redes de notícias agora de manhã, nessa sexta-feira, e eu acho que não poderia deixar de fazer um conexão especial para trazer a vocês algumas informações que considero relevantes. Primeiro, então, o evento em si. Os Estados Unidos realizou um ataque sobre um comboio que estava saindo do aeroporto de Bagdá nessa madrugada e matou o general iraniano Qassem Soleimani. O Soleimani, ele era o chefe das forças especiais da Guarda Revolucionária Iraniana. E aqui uma explicação. No Irã, vocês lembram que em 1979 teve aquela revolução que derrubou o Shah Reza Pahlavi, o Khomeini assumiu o poder, e naquela ocasião os clérigos iranianos tinham medo que as forças armadas, que estavam acostumadas com o regime monárquico do Reza Pahlavi, pudessem eventualmente dar um golpe no novo regime. Então eles criaram a Guarda Revolucionária Iraniana, e numa arquitetura hierárquica totalmente diferente, a Guarda Revolucionária ela é subordinada ao líder religioso iraniano e não ao presidente. Então as forças armadas iranianas regulares, normal, Força Aérea, Exército, Marinha, são subordinadas ao presidente do país, eleito pelo povo iraniano, né? O Irã é uma democracia diferente, né, com essa questão religiosa, e tem a estrutura religiosa, o líder religioso do país. O comandante das forças da Guarda Revolucionária é subordinado, responde ao líder religioso do país, o Ayatollah Khamenei. E aí, nesse caso, o Soleimani, que morreu nesse ataque, ele era o chefe das forças especiais da Guarda Revolucionária, que era responsável pelas ações externas. A Guarda Revolucionária tem aproximadamente entre 100 e 125 mil militares, espalhados em parcela terrestre, também aérea, forças especiais cibernéticas, e até uma parcela de marinha também faz parte da Guarda Revolucionária. Mas parte dessa Guarda Revolucionária ela é chamada Quds Force, né? QUDS, Quds Force, e que atua externamente ao país em apoio a vários grupos. Por exemplo, a Quds Force apoia a guerra civil no Iêmen. A gente sabe que a guerra civil no Iêmen, que já dura muitos anos, ela acaba sendo uma guerra entre a Arábia Saudita e Irã, e a parcela militar iraniana que está no Iêmen apoiando as forças dos rebeldes Houthis são as Quds Force, né? Faz parte das Quds Force. Essa força também foi muito importante na Síria, em apoio ao presidente sírio, né? E também tem muita ligação com o grupo Hezbollah, que é um partido político no Líbano, xiita, como o Irã, e vocês sabem que o Hezbollah tem também um braço armado, e a Quds Force tem ligações estreitas, né? Não apenas de treinamento, fornecimento de armas com o Hezbollah no Líbano. Então, o Soleimani, obviamente, também no Iraque, né? Onde, aliás, ele foi morto, né? As forças, o Quds Force também tem digamos assim, uma presença importante no Iraque. E foi lá no Iraque, nas proximidades do aeroporto de Bagdá, que o Soleimani foi morto pelos Estados Unidos. Dentro também desse quadro, lembrar a vocês que os Estados Unidos do presidente Trump saíram do acordo que foi firmado por Estados Unidos na época do presidente Obama, em 2015, juntamente com Rússia, China, Alemanha, Reino Unido e França, em relação ao programa nuclear iraniano, diminuindo, digamos assim, a produção de urânio enriquecido por parte do Irã. Naquela época havia uma grande preocupação que o Irã se tornasse uma potência militar nuclear, ou seja, que tivesse bomba nuclear. Lembrando que até o momento o Irã não possui arma nuclear,
embora Israel, por exemplo, possua, mas o Irã não possui. E em 2015 o Obama conseguiu coordenar com os outros países um acordo que garantia de que o Irã não fosse enriquecer urânio nos níveis assim que pudesse chegar a produzir uma bomba nuclear. E o Trump, como já tinha avisado durante a sua campanha, cancelou a participação dos Estados Unidos nesse acordo e impôs severas sanções econômicas ao Irã, né, que ainda ocorre. Quem gosta muito disso é, obviamente, Israel, que se sente sempre ameaçado por um Irã forte, e a Arábia Saudita, que de democracia não tem nada, importante que a gente lembre isso, né? A Arábia Saudita tem um regime monárquico muito mais duro do que o Irã, por exemplo, né? E a Arábia Saudita é um grande aliado dos Estados Unidos, tem muitos investimentos dentro dos Estados Unidos, e junto com Israel, e também aqui esse dado interessante, né? Como que Israel e a Arábia Saudita se aproximam nessa oposição ao Irã. O Irã, grande parte da população iraniana é muçulmana xiita e a Arábia Saudita muçulmana sunita. Também tem essa disputa no campo religioso. Então o Irã, que não é um país qualquer, 80 milhões de habitantes, uma força militar bastante razoável, também riquíssimo em petróleo e gás. O Irã tem sofrido aí desde as sanções do Trump no ano passado, em relação ao cancelamento do acordo nuclear, a saída dos Estados Unidos do acordo, as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. O Irã, obviamente, tem sofrido com isso, não tem sofrido mais porque ainda tem o apoio da China, tem o apoio da Rússia, e aí consegue vender também para a Turquia. Então o Irã ainda não está numa situação tão ruim por causa disso. Vamos lembrar que em 2019 ocorreram 2 eventos importantes, né, que têm ligação com os Estados Unidos, Irã e Arábia Saudita. Em setembro teve aquele ataque que eu comentei na retrospectiva parte 2, aquele ataque que os Estados Unidos e a Arábia Saudita atribuem ao Irã, um ataque às 2 instalações importantíssimas de petróleo da Arábia Saudita. Esse ataque fez com que a produção da Arábia Saudita ficasse reduzida durante praticamente um mês. O preço do barril de petróleo aumentou muito na época. Mas, como eu também comentei na retrospectiva 2, me chamou muita atenção o fato de que não foi divulgado na mídia nenhuma imagem, foto satélite, nada. A gente sabe que o mundo todo hoje praticamente é vigiado por satélites de vários países. Os Estados Unidos, então, tem centenas de satélites em volta aí do planeta, olhando tudo. Em uma região tão importante como o Oriente Médio, os Estados Unidos, em momento algum, divulgou uma imagem que comprovasse a sua acusação de que o ataque tinha saído do Irã contra as instalações sauditas. Quem reivindicou o ataque naquela época, em setembro, no final de setembro, foram os Houthis, aquele grupo que está lá no Iêmen, que é apoiado realmente pelo Irã, mas eles reivindicaram o ataque, não o Irã. O Irã nunca reivindicou esse ataque às instalações petrolíferas da Arábia Saudita, e no final das contas, o que saiu desse evento foi que a Arábia Saudita comprou mais armamento ainda dos Estados Unidos, é o maior comprador de arma dos Estados Unidos é a Arábia Saudita, mas não houve uma retaliação militar naquela época, nem dos Estados Unidos, nem da Arábia Saudita contra o Irã. Aquilo já me chamou a atenção, e agora, no final do ano, no último dia 31, um ataque à embaixada americana em Bagdá, também atribuída a grupos xiitas no Iraque, apoiados pela Quds Force, né, por essa força iraniana que é ligada à Guarda Revolucionária. Ou seja, então, assim, esses 2 eventos, esse evento de setembro, mais esse evento agora, digamos assim, foram eventos importantes que é como se o Irã tivesse... Se nós assumirmos que realmente o evento de setembro foi perpetrado pelo Irã, deve ter realmente ter sido perpetrado pelo Irã contra a Arábia Saudita, porque foi um ataque muito bem coordenado, um ataque maciço de mísseis contra as instalações. Eu não acho que os Houthis lá do Iêmen tenham poder militar, estrutura e coordenação para efetuar um ataque tão bem feito como foi feito na época na Arábia Saudita. Então, considerando que aquele ataque lá de setembro foi realmente efetuado pelas forças iranianas, e agora esse ataque também à embaixada em Bagdá, porque parece que o Irã está realmente meio que testando aí até onde o Trump vai. A gente não pode esquecer que com essas sanções econômicas impostas ao Irã, a situação no Irã está muito grave, né?
Ocorreram vários protestos no Irã e passeatas com relação à situação econômica do país nesses últimos meses. Isso também é importante a gente lembrar. Então, às vezes, algumas ações externas realizadas pelo Irã têm como alvo o público interno, ou seja, acalmar um pouco o seu público interno, tentar desviar o público interno do Irã dos problemas econômicos que o país está passando, né? Então, da parte dos Estados Unidos, eu acho que o Trump deve ter levado em consideração dois aspectos principais. Primeiro, que ele está passando pelo processo de impeachment, a gente sabe disso, que o processo de impeachment agora vai ser julgado pelo Senado dos Estados Unidos. Ele já sofreu impeachment na Câmara, o processo está no Senado dos Estados Unidos. Então, talvez um evento como esse seja mais uma oportunidade de chamar a atenção aí para ele, ou seja, mostrar como ele é um líder do país, etc., matando aí um líder aí de um grupo considerado pelos Estados Unidos como um grupo terrorista, etc., e também, obviamente, de olho nas eleições, na sua reeleição em novembro deste ano. Só que aí eu acho que talvez o Trump tenha dado um passo perigoso. Por quê? O Irã, obviamente, uma morte dessa de um general tão famoso, tão assim reconhecido pela população, o Irã vai ficar pressionado em retalhar. Nós não temos como dizer hoje exatamente como que o Irã vai retalhar a esse ataque. É difícil de precisar. Eu não acho que o Irã vai fazer um ataque direto e claro contra instalações americanas, por exemplo, né? A sede da 5ª Esquadra Americana, ela é sediada dentro do Golfo Pérsico. Ela é sediada no Bahrein, né, em Manama, capital do Bahrein. Eu não acredito, por exemplo, que eles vão fazer um ataque direto a um navio de guerra americano ou a sede da 5ª Esquadra Americana que fica lá. Talvez ataques secundários, algum ataque dos Houthis do Iêmen contra a Arábia Saudita ou do Hezbollah do Líbano contra Israel, alguma coisa nesse sentido. Acho difícil o Irã fazer um ataque assim direto contra instalações americanas. Mas se isso ocorrer, obviamente que aí o Trump vai ficar pressionado em contra-atacar, e isso pode escalar num conflito militar de grande porte. Num ano eleitoral, um conflito militar de grande porte, tendo que desdobrar forças americanas e mais militares americanos para a região, não era o que o Trump queria. O Trump, desde o início do seu governo, pelo contrário, estava querendo sair do Oriente Médio, estava querendo diminuir a sua posição no Oriente Médio. Vamos lembrar que os Estados Unidos já é o maior produtor de petróleo no mundo, né? Então aquela importância do petróleo do Oriente Médio para os Estados Unidos tem diminuído ano após ano. Então, o Trump, vislumbrando isso, já tinha dado vários sinais de retirada de tropas da região, etc. E vocês imaginam, de repente, um conflito armado aberto contra o Irã. É muito importante a gente lembrar que o Irã não é aquele Iraque da invasão de 2003. O Irã é muito mais preparado militarmente do que era o Iraque em 2003. O Irã, em termos de geografia, é muito mais montanhoso, muito mais difícil, ou seja, considero quase que impossível uma invasão militar americana no Irã, por exemplo. Talvez sim vários ataques cirúrgicos contra alvos específicos dentro do Irã, isso é possível, seria uma retaliação, mas aí a gente fica naquela situação de não sabe o prosseguir disso, né? Como que isso continuaria? Se os Estados Unidos fizesse, se o Irã, por exemplo, agora retalhar os Estados Unidos num ataque direto contra uma instalação americana, os Estados Unidos ficarão pressionados em retalhar diretamente em território iraniano. Provavelmente farão ataques a cidades específicas, a alvos específicos, mas a gente não sabe até onde isso pode ir. Então é uma situação muito preocupante. Obviamente que os preços do petróleo nessa sexta-feira deram um pico. Eu acredito que na semana que vem eles voltam ao patamar normal, por caso não aconteça outro evento maior. Mas vamos acompanhar, sem sombra de dúvidas, é um evento que aumenta muito a tensão na região. Importante lembrar também a presença da corveta Barroso da Marinha do Brasil patrulhando as águas do Líbano, parte da Força Naval da Unifil. Nós temos um almirante brasileiro lá com seu Estado-Maior, mais a corveta Barroso, os navios que patrulham o litoral do Líbano, e o Líbano com essa questão do Hezbollah, essa questão do Quds Force que apoia o Hezbollah. Logicamente a gente fica preocupado, mas eu queria fechar com uma questão que acho relevante para a gente avaliar o seguinte: até onde eu sei, os Estados Unidos não estão em guerra declarada contra o Irã e nem o general Soleimani tinha tido alguma sentença de morte por um tribunal internacional. Onde é que eu estou querendo chegar? A gente considera os Estados Unidos uma potência tão grande, uma potência tão absoluta, que a gente acaba esquecendo de questionar qual é a autoridade dos Estados Unidos de perpetrar um ataque
E detalhe, um ataque assim admitido, ou seja, o presidente dos Estados Unidos admitiu, reconheceu que determinou, que deu ordem, tem nota oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ou seja, não foi nada assim por baixo dos panos, um atentado que não se sabe exatamente quem foi. Não, os Estados Unidos atacou um comboio, matou um general iraniano, um general de um país que é reconhecido pela ONU, tem assento na ONU. O general Soleimani, ele pode ter perpetrado várias atrocidades em vários países. Os Estados Unidos têm todos os motivos para não gostar do general Soleimani, mas ele era um general, um militar de um país soberano, de um país com assento na ONU. Ou seja, onde é que eu estou querendo chegar? Se os Estados Unidos faz isso com o Irã, pode fazer isso com qualquer outro país. Acho difícil que os Estados Unidos, por exemplo, mandasse fazer a mesma coisa com um general chinês ou um general russo. Então, eu acho que um evento desse também traz para a nossa reflexão que, infelizmente, no mundo real, não é o mundo que nós gostaríamos que fosse. No mundo real, se você não tiver um poder militar crível, você fica suscetível a esse tipo de situação contra as grandes potências. A gente não pode esquecer que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU possuem um poder militar forte, possuem armas nucleares. Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido. Dificilmente os Estados Unidos fariam um ataque desse contra um general russo ou um general chinês, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir. O Brasil é um país grande, o Brasil é um país diferenciado, mas das 10 maiores economias do mundo, um país com muitos recursos naturais, grande população. O Brasil não pode se deixar ficar refém das grandes potências. Nós temos que entender isso, a nossa sociedade tem que entender a importância de termos forças armadas compatíveis com o tamanho e a importância do nosso país. Podemos até sonhar num mundo pacífico, mas o evento desse ataque contra o general Soleimani é uma prova de como que é importante você ter um poder militar que iniba qualquer uma das potências a tentar uma ação dessa dentro do nosso país. Então, acho que essa é uma lição para a nossa reflexão. Então, esse foi o nosso Conexão Geo Especial número 60. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Vamos continuar acompanhando este e outros eventos, postando na nossa página no Facebook do Conexão Geo, e voltamos com o nosso podcast na próxima sexta-feira, dia 10 de janeiro. Obrigado.